Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 5, e hoje vamos apreciar o versículo 4. É do conhecimento da igreja que nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7, e parte dele está registrado também em Lucas capítulo 6, a partir do verso 17. O Sermão da Montanha é dividido em 5 sessões. A primeira, as bem-aventuranças, Mateus 5, 1 ao 12. A segunda sessão, o testemunho do cristão, capítulo 5, versículos 13 ao 16. A terceira sessão do Sermão da Montanha, Jesus e o cumprimento da lei, Mateus 5, 17 ao 48. A quarta sessão do Sermão da Montanha, os atos de justiça, Mateus 6, 1 ao 18. E finalmente a quinta sessão do Sermão da Montanha, declarações de sabedoria, Mateus 6 e 19 até Mateus 7 e o 28. Assim, nesta primeira sessão, nós vamos estudar as 8 bem-aventuranças do reino. Falamos da bem-aventurança da humildade e agora falaremos da bem-aventurança do quebrantamento, ou a bem-aventurança das lágrimas. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Com certeza, quando Jesus disse estas palavras, muitos da multidão não entenderam. É possível, é até provável, que nem ao menos os discípulos a tenham entendido. Se Jesus dissesse que seriam bem-aventurados os que riem, os que sorriam, com certeza eles entenderiam. Agora, dizer bem-aventurados os que choram, vocês sabem, a expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, que significa felizes. Os irmãos alunos e amantes da escola bíblica dominical já aprenderam sobre isso. Bem-aventurados, adjetivo plural grego, que significa felizes. Então Jesus estava dizendo: felizes os que choram. Curioso, contradizente. Uma palavra dessa, na lógica humana, não dá para entender. Felizes os que choram? Sim. Não é felizes os que sorriam? Não necessariamente. Como diz
a parte de um versículo lá no livro de Jó, até no riso tem dor o seu coração. Então, necessariamente, a pessoa rir não é sinônimo de alegria, e muito menos chorar será sinônimo de tristeza. Jesus disse que são bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As lágrimas, para Deus, têm valor. Para Deus, as lágrimas é de suma importância. Senão, vejamos, Salmo 56, e o versículo 8, o salmista dá uma informação preciosa acerca do destino das lágrimas dos remidos. O que é feito com as lágrimas daqueles que choram? Salmo 56, versículo 8, tem uma resposta dada por Deus através de Davi. Davi declara: Tu contaste as minhas variações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O salmista Davi, ele declara que Deus contava as suas inquietações, as suas vagueações. Aí ele diz: põe as minhas lágrimas no teu odre. Vocês sabem o que é um odre? É um pequeno recipiente. E não necessariamente é pequeno. Vamos dizer que o odre é um recipiente. Normalmente é pequeno, mas pode ter um odre de porte maior. A Bíblia diz que Deus coloca as nossas lágrimas no seu odre. Aí Davi faz uma pergunta retórica. Ainda hoje no programa, na rádio, eu falei de perguntas retóricas, já que utilizei duas perguntas que Jó havia feito. Na Bíblia, existem 3.294 perguntas. E tu contou? Não. Mas já vi comentários de alguém dizendo que na Bíblia existem 3.294 perguntas. Centenas delas são perguntas retóricas. Você sabe o que é uma pergunta retórica? Existem perguntas e perguntas, mas você sabe dizer, definir o que é uma pergunta retórica? Na Bíblia existem centenas delas, principalmente no livro de Jó, nos Salmos e nos Provérbios. Somente entre o capítulo 38 até o capítulo 41 do livro de Jó, o próprio Deus, ele fez a Jó 104 perguntas, todas elas retóricas. 104 perguntas. Se você, a título de aprendizado e curiosidade, quiser ler Jó 38, 39, 40 e 41 detalhadamente, faça a contagem.
ali tem 104 perguntas que Deus fez para Jó, todas elas retóricas. Aí quando Deus termina o diálogo, Jó disse: eis que sou vil, ponho a mão à minha boca. Aí ele decide colocar a mão na sua boca e não dizer mais palavra alguma. Mas as perguntas retóricas são aquelas que o autor ou a pessoa faz e não tem o objetivo de ter uma resposta, mas de despertar o interesse, a motivação, o aprendizado daquele a quem é feita a pergunta. A pergunta retórica, ela é feita não para se ter uma resposta, mas para despertar a reflexão. É simples. Quando a pessoa faz uma pergunta e o objetivo necessariamente não é uma resposta, mas o objetivo é despertar uma reflexão. Essa pergunta de Davi, ela é retórica, porque ele não quer uma resposta, ele já tem a resposta. O seu interesse aqui é despertar do seu leitor a reflexão acerca do assunto. E qual é a pergunta? Salmo 56, versículo 8. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? No caso, Davi não tinha nenhuma dúvida. Ele sabia que as lágrimas estão todas elas guardadas num odre, num recipiente, e todas elas estão na memória diante de Deus. Então, o que ele despertava era uma reflexão. Bem-aventurados os que choram. Geralmente as lágrimas são expressões de sentimentos, de emoções que alguém tem. Aí a forma de extravasar os sentimentos, as emoções, é através das lágrimas. É claro, existem pessoas mais emotivas e existem pessoas menos emotivas. Sendo verdade, e é, que Deus tem um odre para guardar todas as nossas lágrimas, para alguns vai precisar de um balde. Para alguns vai precisar de um tornel. Aqueles baldes de 100 litros ou de 1000 litros. Para mim, o menor recipiente que você puder imaginar vai ser suficiente. Há quem diga que as melhores fragrâncias estão nos menores frascos, pois o menor frasco que você puder imaginar, para Deus, vai servir como um odre para guardar as minhas lágrimas, porque pense numa dificuldade é de sair lágrimas dos meus olhos. Mas isso depende de cada pessoa, de cada temperamento. Há pessoas mais emotivas, há pessoas menos emotivas. Há até quem diga que as pessoas que têm mais facilidade de extravasar as suas emoções e sentimentos através de lágrimas têm mais saúde mental e psicológica, porque as lágrimas são um alívio para aquele que as derramam. As lágrimas servem de um bálsamo após a pessoa chorar, depois ela se sente reconfortada.
Existem pessoas que choram. Essas são as pessoas que têm mais facilidade de ter determinados problemas de saúde. É aquele choro contido, chora por dentro. Esse é o pior choro, porque a pessoa não extravasa as emoções, chora por dentro, mas não derrama as lágrimas. Esse tipo de pessoa, como eu, deve ter mais cuidado para não ter problemas de saúde. Mas Jesus disse que são bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nas poucas igrejas que eu tenho trabalhado, quando é no primeiro aniversário, primeiro ano de posse, ou no meu natalício, o povo parece que ainda não nos conhece bem, aí fica esperando o pastor chorar. Eu digo, não espere não, você não vai ver. O pastor vai chorar. Chorar por quê? Já vou dizendo a vocês, não espere lágrimas sair de meu rosto, porque dá trabalho, viu? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, existem lágrimas e lágrimas. Eu vou citar um exemplo das lágrimas de um profano. As lágrimas de um irmão que perdoou. As lágrimas de uma congregação arrependida. As lágrimas do Salvador. Primeiro vamos às lágrimas de um profano. Porque Deus avalia as motivações. Vocês já devem saber quem é o profano. Profano e fornicador. O irmão de Jacó. O nome dele era Esaú. As lágrimas de Esaú não trouxe para ele nenhuma bem-aventurança. Não trouxe para ele nenhuma felicidade. Eram lágrimas de remorso. Apenas remorso. Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e o 17. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. E aqui a Bíblia dá a razão. Apresenta o motivo, a causa pela qual ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, diz o texto sagrado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. As lágrimas de Esaú não eram legítimas, porque eram lágrimas de remorso e não de arrependimento. Tem gente que tem mais facilidade de chorar de raiva do que de chorar arrependido. Não quero saber, é apenas uma pergunta retórica. Já que entrei nesse mérito, perguntas retóricas. Alguém aqui já chorou de raiva? Não precisa me responder. Com relação a mim, é milhões de vezes mais fácil eu chorar de raiva do que por qualquer outro motivo.
mas cada um é cada qual. Eu sei que o Esaú chorou de remorso. E remorso não é arrependimento? Não. É totalmente diferente. O Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Aí depois de ter vendido, ele queria ainda herdar a bênção. Herdar como? Se ele já tinha vendido. E quem comprou, pagou. Não comprou fiado, pagou. Aí depois de ter vendido o seu direito de primogenitura, é por isso que a Bíblia o identifica como profano. O que é o profano? É aquele que não valoriza o que é santo, o que é sagrado, o que é puro, o que é verdadeiro. Ele despreza o seu direito de primogenitura, ele a vende por um prato de lentilhas. É por isso que ele é chamado de profano e também é chamado de fornicador, porque antes do casamento ele vivia uma vida sexual ativa. Aí tem o sentido literal da pessoa que é identificada pela Bíblia como fornicador. Pois o Esaú era fornicador e era profano. Aí depois quis herdar a bênção, mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por Isaque? Não necessariamente. Ele foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Está escrito na Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos: Deus ama a Jacó e Deus aborrece a Esaú. Mas o Esaú, ele com lágrimas, ele buscou com lágrimas a bênção, mas a bênção não era mais dele. Eram lágrimas de remorso. E o que é o remorso, irmão? É o tormento da consciência. É a inquietação interna da consciência. Quando a consciência não está cauterizada, a Bíblia fala da consciência cauterizada. Sabe o que é a consciência cauterizada? É a consciência que já perdeu a sensibilidade, a consciência amortecida. A pessoa peca e não tem mais remorso pela prática do pecado. A pessoa peca e não tem mais arrependimento porque tem pecado. Sabe quando a pessoa vai submeter-se a uma cirurgia, ou local, uma cirurgia, aí a pessoa vai receber uma anestesia local ou anestesia geral. Se a pessoa recebe uma anestesia local, por exemplo, no braço, ele não sente mais nada no braço. Pode picar, pode cortar, pode dilacerar o braço, que no momento não sente. Por quê? Porque está anestesiado. É a comparação mais fácil que posso fazer para lhe ajudar a entender alguém que tem uma consciência cauterizada. Peca e não sente mais nada porque tem pecado. O pecado se torna uma prática comum na sua vida. Quando eu digo na sua vida, não é me dirigindo a nenhum de vocês, é na vida daquela pessoa que peca e a mente já está cauterizada, a pessoa não tem mais sensibilidade espiritual. Mas quando a mente ainda não está cauterizada, ainda que a pessoa não tenha se arrependido, a pessoa ainda tem remorso. O que é o remorso? É a consciência pesada, como alguém fala. Fulano está com a consciência pesada. É a reclamação da consciência,
é o tribunal divino martelando dentro de nós. Esaú, tocado de remorso, à semelhança de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, depois que vendeu Jesus com o beijo da traição por 30 moedas de prata, ele veio devolver aos principais dos sacerdotes, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles disseram: que nos importa, isso é contigo. Aí na Bíblia, versão atualizada, diz que ele, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata. Mas os principais dos sacerdotes não quiseram receber. Ele rebolou as 30 moedas de prata e foi-se embora. E foi-se enforcar. Depois, diz a Bíblia, que foi comprado campo de sangue, chamado Acéldama. Daquele campo de sangue, das 30 moedas de prata, o preço da traição de Judas, foi feito um cemitério para os bandidos, ladrões, estrupadores, o pior tipo de gente na sociedade que havia, que era proibido sepultar no cemitério público em cada cidade de Israel. Não era permitido sepultar no cemitério público ladrão, bandidos, homicidas, estrupadores, hereges, toda essa raça de gente. Aí compraram um campo de sangue, colocaram o nome de Acéldama, que é campo de sangue, e se tornou o cemitério para os indigentes e para os malfeitores. Mas Judas também não se arrependeu. A semelhança de Esaú, que não se arrependeu. O texto diz: ainda que com lágrimas o buscou. Lágrimas de remorso. Agora vamos às lágrimas de perdão. José do Egito. Ele derramou muitas lágrimas ao se encontrar com seus irmãos. Vamos a uma rápida cronologia. José foi traído e vendido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que ele tinha 17 anos de idade. Quando foi elevado ao Egito para ser governador do Egito, ele tinha 30 anos de idade. Já se passaram 13. Passam os 7 anos de fartura. José já tem 37. No segundo ano da seca, os irmãos dele sobem ao Egito, orientados pelo pai, Jacó. Aí nós chegamos a Gênesis, capítulo 45, versículos 1 e 2. Quer dizer que dentro desta cronologia exata, José foi vendido com 17 anos e agora ele tinha exatos 39 anos de vida. Pois ele se tornou governador com 30, já haviam se passado 7 anos de fartura e já estava no segundo ano da seca. É só fazer a conta, ele tem 39 anos de vida. E como é que se sabe disso? Porque a Bíblia diz, literal e textualmente, Gênesis capítulo 45, versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Gênesis 45 e 6. Mas o que eu vou destacar agora são as lágrimas de perdão. Gênesis 45, versículos 1 e 2. Então José
não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz e chorou. José manda que todos se retirem da sala. Ele fica a sós com os seus irmãos. Aí ele levanta a sua voz e chora, de maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó o ouviu. As lágrimas de José, lágrimas de perdão. José já havia perdoado os seus irmãos havia muito tempo. No coração de José não havia espaço para mágoa, para ressentimento, para amargura. José havia entendido que aquele mal que eles projetaram, Deus o havia transformado em bem. Aí José se dá a conhecer e se revela aos seus irmãos e chora grandemente, liberando para eles. Sim, José os havia perdoado. José havia perdoado a todos eles. Neste sentido, são bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. José do Egito era bem-aventurado porque chorava, porque Deus o havia consolado. Ele entendia que para a conservação da vida, tudo aquilo havia acontecido. Lágrimas de remorso de Esaú, lágrimas de perdão de José do Egito, lágrimas de arrependimento da congregação de Israel. Lá no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, a Bíblia mostra as lágrimas de arrependimento de uma congregação. Livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Eles haviam cometido um grande pecado. E qual foi o pecado daquela congregação? Os homens judeus haviam casado com mulheres hetéias. O que era proibido na lei, o que é proibido na graça, o que é proibido em todas as escrituras, o julgo desigual, a união dos fiéis com os infiéis, a união do santo com o profano. Aí Deus levanta o sacerdote Esdras e começa a repreendê-los duramente pelo fato de eles haverem se casado com mulheres estrangeiras, o que era terminantemente proibido, e ainda é. Esdras, diante de Deus, chora e confessa os pecados do povo. E enquanto isso, a Bíblia diz que se ajunta a ele de Israel uma grande congregação de homens,
de mulheres e de crianças, e eles choravam com grande choro, arrependidos. Aí, neste sentido, se aplica aquela palavra de Deus dita através de Paulo escrevendo aos Coríntios, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Está escrito na Bíblia, é esse aqui a tristeza, é esse aqui o choro que gera o arrependimento. Diz a Bíblia, segunda aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Você perceba que a tristeza, segundo o homem, é aquela de Esaú, é o remorso, mas não traz o arrependimento. O Esaú, ele tinha a tristeza puramente humana, o remorso, por algo errado que ele havia praticado, mas ele não havia se arrependido. Se ele tivesse se arrependido, Deus tê-lo-ia perdoado. Deus perdoa todos aqueles que se arrependem. Sim ou não? Sim. Apenas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é que não tem perdão nem nesta vida e nem no porvir. É claro, eu poderia entrar noutras áreas, por exemplo, a apostasia, mas isso fica para um assunto à parte. O que eu estou dizendo é que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E arrependimento gera o que, irmãos? Arrependimento gera mudança. Arrependimento gera transformação. Arrependimento gera voltar-se para Deus. Arrependimento, as 120 vezes em que a Bíblia menciona, está associado à mudança, à transformação. As lágrimas de remorso de Esaú, as lágrimas de perdão de José do Egito, lágrimas de arrependimento da congregação de Israel. Agora vamos às lágrimas do Salvador. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Durante a vida e, digamos, o ministério de Jesus, diretamente a Bíblia fala apenas de 2 vezes em que Jesus chorou. Por referência, 2 vezes. Agora, por inferência, podemos deduzir uma outra vez. Então, Jesus chorou poucas vezes. Ele chorou com a morte do seu amigo Lázaro. A Bíblia diz: Jesus chorou. João 11:35. E a outra vez em que a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus chorou ao entrar na cidade. O povo cantava hosanas nas alturas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. No dia de Ramos, que o povo comemora, Jesus chorou ao entrar na cidade de Jerusalém. Lucas 19:41. Diz o texto sagrado. Lucas 19:41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou sobre Jerusalém, pelo menos por 4 razões: pela ingratidão do povo,
pelo louvor superficial, pela falta de reconhecimento da oportunidade e da visitação de Deus, e também chora porque ele sabia da iminente destruição que viria sobre Jerusalém. Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A epístola de Tiago está escrito: chorai e lamentai. Por que então devemos chorar? De remorso? Não. De raiva? Também não. A Bíblia diz, Tiago, capítulo 4, versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Devemos chorar pelas nossas misérias. É o que a Bíblia diz. Devemos chorar pelas nossas misérias. Às vezes, geralmente, quando passamos situação difícil, adversidades, nós procuramos alguém para culpar. Isso é inerente ao ser humano. Geralmente procuramos um bode expiatório. Queremos transferir as nossas responsabilidades. Isto vem lá do Jardim do Éden. Adão culpa a mulher culpa a serpente. E nenhum dos dois assumem o seu pecado e a sua responsabilidade. Geralmente é assim: quando a pessoa fracassa ou está em alguma dificuldade, procura achar culpa em alguém. Mas a Bíblia Sagrada diz: de que se queixa o ser vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tiago está dizendo: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Choremos as nossas misérias, choremos os nossos fracassos, choremos os nossos pecados, choremos a nossa desobediência e aquilo que temos deixado de fazer diante de Deus. Se tivermos dignidade para chorar as nossas misérias, para lamentar os nossos erros e fracassos, aí a Bíblia diz que são bem-aventurados os que choram. São bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, é um choro legítimo. Levar a preciosa semente, andando e chorando. Choremos pelos pecadores que estão no vale da decisão. Choremos pelas vidas que estão ceifadas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Choremos mais de 150 mil pessoas que morrem diariamente sem nunca terem ouvido a palavra. Eu não disse errado. Se você fizer uma conferência na internet, simultaneamente é feita a contabilidade das pessoas que vão morrendo e das pessoas que vão nascendo automaticamente na terra. Sabia? É só você acessar. Contagem atual, instantânea, daqueles que morrem e daqueles que nascem diariamente. Todo dia morre mais de 150 mil pessoas na terra.
e a maioria delas sem nunca terem ouvido falar do Evangelho. Choremos pelas vidas que estão sendo tragadas pelo adversário. Choremos pelas vidas que estão caminhando sem Deus, sem paz e sem salvação. Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Choremos por este motivo também. Provérbios 24 e 11. Livra os que estão destinados à morte. Olha o verbo livrar. Livra os que estão destinados à morte. Salva os que são levados para a matança. Olha o que a Bíblia está dizendo, a seriedade do texto, a gravidade da mensagem. Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança. Aí após a vírgula tem o nosso escape. Graças a Deus, porque tem esse se os puderes retirar. Você está observando o texto? O texto fala: livra os que estão destinados à morte, salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Ou seja, naquilo que for ao nosso alcance, naquilo que for possível, vamos tentar livrar os que estão destinados à morte. Vamos tentar salvar os que são levados para a matança. Choremos, irmãos, pelas vidas que estão morrendo sem salvação. Choremos pelas vidas que estão sendo ceifadas pelo ladrão que veio matar, roubar e destruir. Choremos. A Bíblia diz que são bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Às vezes a vida é um vale de lágrimas. Quantas lágrimas tem escorrido de nosso rosto ao longo da nossa vida e existência, devido às decepções, às desilusões, às perdas irreparáveis de entes queridos. Mas a Bíblia fala no livro do profeta Isaías que Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Primeiro, eu vou citar a profecia de Isaías, que depois ela é ratificada, ela é confirmada pelo apóstolo João, lá em Apocalipse. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Os remidos, aqueles que forem glorificados, aqueles que herdarem o céu, a Bíblia diz que Deus enxugará dos seus rostos toda lágrima. Aí depois o apóstolo João segue falando do cumprimento da profecia. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Olha o cumprimento da profecia de Isaías. O cumprimento será nos remidos, salvos, que já estiverem guardados com Cristo em Deus. Apocalipse 7 e 17.
E para finalizar, Apocalipse capítulo 21, versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo hoje tem o papel para a igreja de consolador. Ele nos consola. Ele nos consola. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele converte o pranto em riso. O Senhor, Ele nos conforta através do Espírito Santo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu finalizo com as palavras de Paulo, sendo confortado pela igreja em Corinto. Lhe convido a abrir comigo a sua Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e o 7. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Paulo sabia que Deus consolava e confortava os abatidos. Se você está abatido, Deus lhe consola. Se você está abatido, Deus lhe conforta. Se o seu coração nesta noite está abatido, o Espírito Santo é o teu bálsamo. Ele conforta a tua alma, Ele conforta a tua vida, Ele conforta os abatidos. Ele confortou a Paulo com a chegada de Tito. Versículo 7. 7 e 7 de 2 aos Coríntios. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que fui consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Tito chega diante de Paulo e diz a Paulo: Paulo, meu amado, a igreja em Corinto está com saudade de ti. A igreja em Corinto, ela chora por ti. Aqueles irmãos choravam pela vida de Paulo. Eles amavam o apóstolo Paulo entranhavelmente, de verdade. Aí Paulo, sabendo do amor fraternal daquela igreja por ele, o seu coração reanimou. O seu coração reconfortou-se e ele foi reanimado através das boas palavras de Tito. Saudades, choro e zelo devem ser inerentes à igreja. Os verdadeiros cristãos, eles têm saudade, eles choram e eles zelam pelos verdadeiros líderes, a quem Deus levanta sobre o rebanho. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Palavra fiel